Muito bem, boa noite. Boa noite. Começamos a nossa aula de responsabilidade civil do dia 28 de abril. Nós estamos dando continuidade à matéria, falando de teoria subjetiva da responsabilidade civil e já estudamos o elemento conduta humana, o elemento culpa e estamos agora no item 3, nexo causal. Na aula passada, nós demos um conceito de nexo causal. Basicamente, nexo causal é a ligação, é o vínculo, é a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, entre a conduta e o dano. E hoje nós temos que começar a discutir o problema da causalidade múltipla. Primeiro, vamos situar o problema. O que é uma causalidade múltipla? É aquela situação na qual você terá vários fatos, várias circunstâncias que vão ajudar na ocorrência do resultado, na ocorrência do dano. E aí, a pergunta é: se você tem várias circunstâncias que concorrem para que aquele dano aconteça, a pergunta é: qual dessas circunstâncias que realmente é a causa do dano? Porque se você me falar, a circunstância 1 é a causa. Então, quem cometeu a circunstância 1 será responsável. Isso você retira a responsabilidade de outras pessoas. Se você afirma, não, o dano veio da circunstância 2. Então, o autor da circunstância 1 e da circunstância 3 não são responsáveis, né? Então, isso é muito relevante, porque analisando a questão do nexo causal nessa causalidade múltipla, nós vamos chegar a afirmar se uma pessoa é ou não é responsável por um dano. E aí, basicamente, nós temos duas teorias. Primeira teoria é a chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. E o que nós temos aqui? Olha o nome já vai nos dar uma ótima dica. Equivalência. Ou seja, todas as condições que concorrem para o dano se equivalem. Teoria da equivalência. Ou seja, o que nós vamos concluir por essa teoria? Se você tem várias circunstâncias que atuam na causação de um dano, todas essas circunstâncias são relevantes, porque todas essas circunstâncias se equivalem, o que significa que todos os autores dessas circunstâncias são responsáveis por aquele dano. Essa teoria é importante? É, mas ela tem um problema muito sério. Porque na hora que você diz que todas as circunstâncias se equivalem, você às vezes vai estar colocando na cadeia causal
gente que não tem nada a ver com a ocorrência de um dano. Por quê? A ideia aqui é fazer aquilo que chamamos de processo hipotético de eliminação. Então, vamos pensar num caso para vocês acompanharem o meu raciocínio. Vamos imaginar que José, dirigindo seu carro em alta velocidade, atropelou Maria, que estava atravessando a rua. Não vamos nem questionar nada da Maria. Vamos dizer que Maria estava correta, atravessando na faixa de pedestre, tudo certinho. E o José, em alta velocidade, atropelou e causou um dano. Pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, nós temos que fazer esse processo hipotético de eliminação. Se você eliminar aquela causa e o resultado mudar, significa que aquela circunstância é causa do resultado. Então, vamos imaginar. Se o José não tivesse bebido... Ah, não, ele não estava bêbado, não. Se o José não tivesse em alta velocidade, ele teria atropelado Maria? Se a sua resposta for não, não teria. Então, você, eliminando a circunstância, mudou o resultado, não mudou? Se você, eliminando a circunstância, mudou o resultado, aquilo ali é uma causa do dano? É. Certo? Só que aí você vai fazendo esse processo de eliminação, esse processo hipotético de eliminação até lá atrás. Então, vamos imaginar. E por que que o José estava dirigindo? Porque ele comprou um carro. A concessionária vendeu um carro para ele. Se a concessionária não tivesse vendido o carro, Maria teria sido atropelada? Não. Então, você eliminou. Eliminou, mudou o resultado? Mudou. Então, aquilo ali é causa? É. A concessionária vendeu o carro para o José porque a fábrica produziu o carro. Se a fábrica não tivesse produzido o carro, a concessionária teria vendido o carro para José, que teria atropelado Maria? Não. Então, eliminou, mudou o resultado? Sim, então aquilo é causa do resultado. Porque a teoria considera equivalência dos antecedentes causais. Tudo aquilo que de alguma forma concorreu para a ocorrência do resultado é causa dele. E aí, com certeza, já está passando assim na cabeça de vocês. Professora, mas isso é surreal. Porque senão, você vai chegar até lá no homem da Idade das Pedras, quando ele criou a roda. Se o homem lá das pedras não tivesse criado a roda, José teria um carro para atropelar Maria? Não teria, né? Então, essa teoria, ela é importantíssima para nos dar essa noção do que é causa de resultado. Mas, por outro lado, ela sofre uma crítica muito grande porque ela faz uma regressão infinita. E aí, no final das contas, tudo passa a ser causa daquele resultado. Igual eu falei aqui para vocês. A gente volta nesse meu exemplo até no homem das pedras inventando a roda. Tá? Então, é uma teoria que tem uma importância enorme, porque nos
clareia essa ideia de causa de resultado, mas, por outro lado, ela sofre uma crítica grande, porque esse processo hipotético de eliminação pode ir a uma regressão infinita de causas. E aí, no final das contas, a gente não consegue ainda resolver o nosso problema. Tá certo? Professora, diga. Desculpa aí, mas eu viajei aqui. Isso aí que você falou, está dentro da causalidade múltipla ou é uma nova causa? Isso aqui, ó, vamos retomar. Porque causalidade múltipla, pelo que eu escrevi aqui no caderno, cadeia de circunstâncias que concorre para a ocorrência do evento danoso. Isso. É isso aí, Juarez. Aí, o que acontece? Quando você tem uma cadeia de circunstâncias concorrendo para o evento danoso, a pergunta que eu te faço é, vamos fazer menor para você me entender. Vamos imaginar que você tem uma cadeia só de 3 causas, 3 circunstâncias. Se você tem 3 circunstâncias concorrendo para o evento danoso, qual delas realmente é a causa do evento danoso? Você tem 3. Vamos imaginar, pega o meu motorista lá. O meu motorista estava embriagado, em alta velocidade e com o freio, a pastilha de freio já desgastada. Desgastada, já passou da época de trocar. Então, nós temos 3 circunstâncias, não é isso? Isso. A pergunta é uma causalidade múltipla, não é? Sim. Nessa causalidade múltipla, qual delas que realmente é causa? É complicado, mas é muito subjetivo, surgiram as teorias. Entendeu? Então, o que nós estamos tentando explicar é quais as teorias que tentam explicar a causalidade múltipla para chegar à conclusão de, dentre a multiplicidade de causas, qual é a causa real? Entendeu? Vamos pegar. Agora encaixou aqui. Essa aula de hoje, gente, talvez eu não acho que eu nem deveria falar isso com vocês, não. Mas essa aula de hoje não é fácil. Nexo causal, na minha opinião, dos 4 elementos que nós estudamos na responsabilidade subjetiva, nexo causal é o mais difícil. Porque ele é muito abstrato. Muito, muito mesmo. Sabe? É uma coisa assim, você tem que abstrair sua cabeça para tentar entender. Ele é muito pouco real, muito pouco concreto. E é até por isso que eu trouxe para vocês um julgado do TJ, para vocês visualizarem um pouquinho isso na prática. Tem que fazer uma viagem mesmo para poder chegar a uma conclusão, né? Você tem que abstrair bem a sua cabeça. E é uma aula, hoje a aula é um pouquinho densa, né? Porque eu preciso muito da atenção de vocês. Qualquer coisinha que você perder um fiozinho da meada, você perde o raciocínio. Vamos pegar um outro exemplo, ô Juarez? Sim. Vamos imaginar, você, eu acho que na aula passada, quem foi a minha vítima foi o Aloysio, se eu não me engano. O Aloysio que estava lá no hospital, com o braço quebrado, a perna quebrada e queimado. Não é isso? E aí, olha só, hoje eu vou passar para o Juarez, tá, Luiz? Hoje você tá bem aí, ó, tranquilão. Daqui a pouco fazendo seu lanche. Juarez, eu chego e vejo você no hospital, com o braço quebrado, perna quebrada e todo queimado. Esse é o resultado. Ok? Ok. Só que aí, na hora que nós vamos analisar, a pergunta é: quem fez isso com o Juarez? Porque quem fez isso com o Juarez é o responsável. Então,
a responsabilidade civil vai ser disso. Só que aí a gente não acha uma causa só. Primeira coisa. Juarez, você foi atropelado pelo... Quem que vai te atropelar aqui? A Cíntia, coitada. Cíntia. Pode ser. A Cíntia te atropelou, porque ela estava em alta velocidade. E quando a Cíntia te atropelou, graças a Deus, você só quebrou o braço. Joia! Mas você tá lá no hospital, com braço quebrado, perna quebrada e queimado. A Cíntia não fez isso com você, não. Ela só quebrou o braço. O que aconteceu? Na hora que a ambulância veio te buscar, a ambulância, em alta velocidade, capotou e te jogou para fora. Na hora que te jogou para fora, você quebrou a perna. Joia! Voltamos e veio outra ambulância e te levou para o hospital. Na hora que você chegou no hospital e ia receber atendimento, deu um curto-circuito porque estava precisando de reparo e o hospital pegou fogo. E aí te queimou inteirinho. Então agora você está lá, braço quebrado, perna quebrada e queimado. E eu pergunto... Morrer eu não vou não, porque para sobreviver dessa é só milagre. Não, que morrer. Não vai morrer nada. Já já você está aí, firme e forte. Mas eu te pergunto, você pode responsabilizar a Cíntia pelo braço quebrado, perna quebrada e pelo queimado? Sim. A Cíntia falou porque não. Se não. Eu acho que sim, porque se ela não tivesse me atropelado primeiro, eu não teria sofrido as outras causas. Pois é. Olha como esse problema. Isso é a causalidade múltipla. Professora, mas isso é muito complexo. Eu dei esse exemplo justamente para vocês visualizarem o que é que nós estamos estudando. Isso é causalidade múltipla. Só que aí... A Cíntia falou que não, porque ela não está querendo pagar pelo dano. Não, mentira. É porque é muito complexo mesmo, porque ao mesmo tempo eu poderia não ter atropelado ele, mas a ambulância poderia ter capotado. Não, ele podia ter ido parar no hospital por qualquer outra coisa e ter sido queimado. É muito complexo. Sim. Ele poderia simplesmente estar passando na porta do hospital para ir para o trabalho e deu um curto-circuito e atingiu a chama nele, né? Então... mas aí eu cobraria só do hospital. Sim, sim, sim. Né? Claro, a gente tem que analisar o nexo causal, nessa causalidade múltipla, com as pessoas que estão sendo envolvidas. Mas a grande pergunta nesse meu exemplo é: você responsabiliza, Cíntia, por braço, perna quebrados e queimadura? Ou você responsabiliza, Cíntia, só pelo braço quebrado? Isso é analisar nexo causal. Uhum. E aqui é um grande exemplo da causalidade múltipla. E aí, primeira teoria que eu falei para vocês. Equivalência dos antecedentes. Pela teoria da equivalência dos antecedentes, tudo que aconteceu, que ajudou na ocorrência daquele dano, é causa daquele dano. Então, se a Cíntia não tivesse te atropelado, você teria entrado na ambulância? Não. Não. Então, Cíntia é causa. Se você não tivesse se a ambulância não tivesse capotado, você teria ido para o hospital? Se eu não estivesse na ambulância, eu não teria capotado. Teria. Vamos imaginar que a ambulância capotou e aí que você iria para um outro hospital, mas acabou indo para o que pegou fogo. Uhum. Se você não tivesse quebrado o braço, você ia para o hospital? Não. Então, estar no hospital também é causa do dano, né? Então, a equivalência dos antecedentes vai dizer isso, que toda circunstância que, de alguma forma, ajuda na ocorrência do dano, é causa desse dano. Isso aí transporta para a matemática, equivalência mesmo, né? Vai ao quadrado, ao cubo. Isso aí, exatamente. Por isso que essa teoria é criticada. Porque
nós chegamos a uma regressão infinita, né? E aí vamos imaginar, a Cíntia estava dirigindo por quê? Porque a concessionária vendeu o carro para ela. Então, a concessionária também é responsável? É. E a concessionária tinha o carro por quê? Porque a fábrica fez. Então, a fábrica também é responsável? É. E a fábrica fez por quê? Porque deu a carteira para a Cíntia. Até o Estado, porque deu a carteira para a Cíntia. Com certeza. Né? Então, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, claro que deixa muita falha. Combinado? Vamos para a segunda teoria? Faz aquele ditadozinho para ficar fixado Sim. no caderno para nós. Então, vamos. Teoria da equivalência. Coloquem assim. Se várias condições concorrem para o mesmo resultado, todas têm o mesmo valor. Se equivalendo. O que gera responsabilidade de todos os participantes. E aí, completem no caderno, já que vocês estão colocando, né? Completem assim, crítica, 2 pontos. Possibilidade de uma regressão infinita do nexo causal. Possibilidade de uma regressão infinita do nexo causal. Essa teoria é utilizada? Não. Não é. Vamos falar agora dela. Isso que eu ia perguntar, porque senão ia dar muito trabalho ficar procurando conjecturando. todos os culpados. Não, e além de muito trabalho, né, Ana? Muita injustiça, talvez, né? É. Porque você imagina, a Cíntia atropelou o Juarez porque estava em alta velocidade. Você vai responsabilizar a concessionária porque vendeu o carro para a Cíntia? Verdade. Opa, né? Então, mais do que o problema de trabalho, é a questão do critério de justiça, né? Muitas injustiças ocorreriam. Por isso que nós temos a segunda teoria, que é agora teoria da causalidade adequada. Ô, Paula, eu não entendi direito. Colocou aqui que todos concorrem para o mesmo resultado. Beleza. Mas vamos valorizar o negócio. Vai que ela teria que receber 60 mil reais. Seria 20 mil da Cíntia, que atropelou, 20 mil da ambulância que quebrou o braço dela, e 20 mil do hospital, seria assim ou não? Ou poderia colocar assim uma porcentagem de responsabilidade maior para um, menor para o outro? Quem que arbitra isso? Não, Aloysio, na equivalência dos antecedentes, olha só o nome da teoria. Equivalência, equivale. Ou seja, todos são responsáveis igualmente.
O que nos leva a concluir que se chegamos aí a 60 mil, igual você falou, haveria aqui uma responsabilidade solidária entre eles, né? Agora, Professora, a solidariedade olha só. significa a Cíntia poderia cobrar os 60 mil de qualquer um deles. Agora, entre eles, cada um seria responsável por 20. Tá. Não, você já me respondeu. Até Então- porque percebe-se, igual esse último caso do Vale, né? Que as ações ocorrem em cima da Vale. Ninguém lembra lá da outra TechSud lá, só em cima da Vale. É por causa, talvez, também, ela ter maior poder Financeiro. maior poder financeiro. Então, tipo assim, eu não vou perder tempo com a outra lá, não. Mas olha que legal. Você vai ver agora, assim que a gente acabar essa segunda teoria, o julgado que eu trouxe para vocês. Vocês vão ver Nesse que... caso, então, que eu coloquei o 60 mil, eu coloquei para poder ficar fácil. Porque a Cíntia me atropelou com a Mercedes. Ela tem um dinheirão, ela é rica e tal, ela é Poderosa. filha do Luiz Moreira. Filha do Luiz Moreira, dono da FDCO e tal. Glorifica assim. E o motorista de ambulância, coitado, era o Ari. Eu recebo tudo. Era o Ari, coitado, quebradinho de tudo. Ari é o primo do Juarez aí, quebradinho de tudo. E um hospital público aí aos pedaços. Ela poderia mover essa ação contra a Cíntia, mesmo sabendo que mais 2 concorreram? Poderia. Poderia sim, porque nós teríamos aqui uma responsabilidade solidária. E aí, o que acontece? A Cíntia, em direito de regresso, iria atrás da ambulância e do hospital. Cobrar a parte de cada um. Isso se fosse usar essa teoria de equivalência, professor. Ela pode Isso cobrar se da usasse a teoria da equivalência. Em um segundo momento, eu fui atropelado. Eu poderia cobrar também do hospital e poderia também cobrar do motorista da ambulância, assim, em ações separadas? Poderia, mas isso aí daria conexão. Vocês já estudaram a conexão lá no processo civil? Estudei isso hoje. Isso aí é um hoje, eu estou fazendo instituto. processo civil. É um instituto processual que dá conexão, porque nós vamos ter aqui a mesma causa de pedir. Então, você até pode entrar com ações separadas, mas elas vão acabar sendo agrupadas. Por causa da conexão, que mesma causa de pedir. Eu até para guardar essa conexão, utilizei aquele artigo 53 lá, inciso 5º, que fala do acidente, né? De trânsito. Isso aí. Assim, três pessoas. Exatamente. Aí onde que iria entrar e tal. Isso aí. É a mesma causa de pedir. Tranquilo, pessoal? Então, ó, temos que entender a equivalência, mas não é a teoria adotada. Segunda teoria. Teoria da causalidade adequada. Então, olha o nome da teoria. Ela já traz aqui alguma coisa de causa adequada. E aí, o que nós teremos nessa teoria? Se nós temos várias condições, várias circunstâncias que concorrem para a ocorrência do dano, essas circunstâncias não se equivalem. Mas nós teremos que apurar qual delas que é a mais adequada para que aquele dano ocorra. E quando a gente pergunta o que é ser mais adequado, né? Porque é fácil eu chegar aqui e falar assim, não, tem várias circunstâncias. Vamos pegar uma coisa bem fácil. A Cíntia atropelou o Juarez porque estava em alta velocidade.
A Cíntia comprou o carro na concessionária e a concessionária tinha o carro porque a fábrica produziu. Então, nós temos várias circunstâncias, né? Todas se equivalem? Teoria da causalidade adequada fala, não. Só aquela que é adequada para a ocorrência do dano. E o que é ser adequada, gente? É aquela que, de acordo com o curso normal das coisas, com a experiência comum da vida, é aquela que se revela idônea para gerar o resultado. Então, aqui entra o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. A ponderação, o bom senso. E quando a gente fala em bom senso, ponderação no direito, vocês já podem imaginar quantas controvérsias surgem, não é? É uma guerra, literalmente. Eu quis falar bonitinho, né? Não, professora, mas não tem que falar bonitinho, tem que falar a verdade, porque é uma guerra. Surge guerra, por quê? Bom senso, ponderação, razoabilidade são conceitos extremamente subjetivos. Então, vamos pegar no meu exemplo. A fábrica fez o carro, passou para a concessionária, que vendeu para a Cíntia, que atropelou o Juarez. É adequado responsabilizar a fábrica por ter feito o carro de acordo com a experiência comum de vida, com o curso normal das coisas? O Juarez seria atropelado porque uma fábrica produziu um carro? O que vocês acham? Não. Não. Então, a fábrica é responsável? Não. Segunda, de acordo com o curso normal das coisas, com a experiência da vida, é comum que o Juarez fosse atropelado porque uma concessionária vendeu um carro? Também não. Também não. Então, a concessionária também não teria responsabilidade? De acordo com o curso normal das coisas, com a experiência de vida comum, é possível que o Juarez fosse atropelado porque uma motorista estivesse em alta velocidade? Sim, pela barbeiragem dela, sim. Sim. Então, qual é a causa adequada para esse dano? A conduta da Cíntia dirigir em alta velocidade. Com isso, nós podemos responsabilizar a concessionária e a fabricante? Não. Não. Por quê? Porque não são circunstâncias adequadas para a ocorrência do dano. Não são circunstâncias que, pelo curso comum de vida, ocasionariam aquele dano. Querem ver um exemplo real? Olha só para vocês verem. Prestem bastante atenção, porque eu tenho certeza que vocês vão divergir. Nós temos aqui 16 pessoas, hein? Vamos ver. Uma pessoa ia pegar um avião. Ia viajar de avião. Vamos imaginar que ia pegar o avião 18 horas. Essa pessoa estava saindo do trabalho e o chefe o retém ilicitamente no trabalho, alegando que ele havia furtado alguma coisa. Ele ficou retido ilicitamente. Por isso, perdeu o avião das 18 horas. Mas conseguiu sair e pegou o avião das 22 horas.
Só que esse avião de 22 horas que ele pegou, caiu. E ele morreu. Então, minha pergunta é, primeiro, qual que é o resultado, gente? Morte. Morte. Então, esse é o dano. Fudeu. A minha pergunta é, você pode responsabilizar o chefe pela morte dessa pessoa? Não. Ele poderia ter morrido no avião das 18. Não pode também, não. Isso aí é um risco que se assume por... Mas vem cá. Ele só pegou o avião das 22 porque o chefe segurou ele. Porque senão ele teria pegado o das 18, que chegou perfeitamente no lugar. Mas aí tem muita... Nossa, até você conseguir provar aí nisso aí... Não... Muito complexo. Não, mas... É complexo. Aqui, eu não quero que vocês analisem a questão probatória. A questão probatória é uma questão lá do processo civil. Vamos imaginar que está tudo provado, tá? Ele foi retido, foi provada a ilicitude da retenção, foi provado que por causa disso ele perdeu o voo das 18 e aí pegou o das 22 que caiu e morreu. Então tá tudo provado. Nesse caso, o chefe seria culpado. No caso, eu falo só pela ilicitude do processo, porque ele foi preso com uma ilicitude aí, né? Ele foi, digamos assim, o chefe falou que teria que revistá-lo porque ele estava desconfiando que havia um furto e, na verdade, não tinha. Mas eu acho que não, porque o chefe ter prendido não tem nada a ver com a queda do avião. Ele não funcionou a queda do avião. Pois é. Gente, olha só como o problema é seríssimo de nexo causal. Porque a pergunta que você tem que responder é: o chefe segurar o funcionário é a causa adequada para a morte desse funcionário por queda de avião? Não. 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 Pelo curso normal da vida, pela ponderação, senso comum, alguém morre de queda de avião porque o chefe te segurou no trabalho? Não. Não. Então, qual que foi a solução? O chefe, claro que não foi responsabilizado pela morte da pessoa. Por quê? Não foi a causa adequada para o evento. A causa adequada é lá em relação ao avião, sei lá, se o motorista, o piloto fez alguma coisa, ou se o avião estava com algum problema técnico, sei lá. Mas o chefe segurar ele não foi a causa adequada. Deu para entender? Sim. Sim? Isso Sim. que é teoria da causalidade adequada. E aí, eu já respondi, mas vamos confirmar. Que teoria que o Código Civil adotou? Nós não temos, gente, uma regra expressa de nexo causal no Código Civil. Mas nós temos um artigo que nos induz, que é o artigo 403. Quem tiver com código, vai lá para mim. 403 do Código Civil. Que diz lá: ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Então, o que nós temos aqui? Quando diz efeito direto e imediato, o que nós estamos querendo dizer? Que só é causa do resultado, do dano, aquilo que for um efeito
direto e imediato. Ou seja, aquilo que é determinante para a ocorrência daquele dano. Então, a conclusão que doutrina e jurisprudência tiram é que, por uma interpretação do artigo 403, o nosso código adotou a teoria da causalidade adequada. Deu, gente, para entender? Eu dei uma travada aí? Dei uma travada, gente? Deu. Mas voltei, né? Voltou. Então, ótimo. Logo, 403 nos dá a dica da adoção da teoria da causalidade adequada. E aí vamos fazer algum exercício, porque entender... Então faz aquele ditadozinho da teoria. Ah, sim, tá. Vamos lá. Um. Teoria da causalidade adequada. Coloque assim. Causa adequada será aquela que, de acordo com o curso normal das coisas, e a experiência comum da vida se revelar a mais idônea para gerar o resultado. E aí vocês completam, né? De acordo com o artigo 4. Para gerar o quê, professor? Só esse finalzinho aí. Para gerar o resultado. O resultado, ok. Obrigado. De acordo com o artigo 403, é a teoria adotada pelo Código Civil. E aí vamos treinar? Vamos fazer um treino. Eu vou dar um caso para vocês. E vocês agora são juízes, tá? Vocês têm que decidir quem é responsável pelo quê. A situação é, eu vou colocar vocês no meu caso porque fica mais fácil de vocês visualizarem. Juarez e Marcos são vizinhos. A alegria do Juarez. Juarez vai lá e constrói um muro na propriedade dele. Então, Juarez construiu um muro na propriedade dele. Esse muro caiu. E o Juarez está indignado com a queda do muro, porque ele está dizendo que a responsabilidade não é dele. E aí, é feita uma perícia. Isso é caso real, viu, gente? Uma perícia é feita. A perícia detecta
Vamos lá. Primeira, o material que o Juarez usou no muro é de baixa qualidade. Perícia detectou. Segunda, depois que o Juarez construiu o seu muro, o vizinho Marcos construiu um outro muro que acabou impedindo a vazão da água do terreno do Juarez. Então, a perícia detectou que o Juarez construiu um muro com material ruim, mas tinha vazão de água. O Marcos, vizinho, foi lá e construiu um muro no terreno dele que prejudicou a vazão do Juarez e fez a água empoçar. Terceiro. A água empoçou em qual lado? Do meu lado ou do Marcos? A água empoçou dos dois lados. E isso fez seu muro cair. Tá. E o que averigou também? Que já era para ter galeria de água pluvial feita pela prefeitura. E a prefeitura, que já tinha falado que ia fazer, também não fez. E o fato é, o muro do Juarez caiu. A minha pergunta é, quem é responsável? Isso eu acho que é nexo causal. Apesar de ser quase impossível de se cobrar isso, mas eu acho que a culpa é da prefeitura. Eu também acho que a culpa é da prefeitura. Porque se a prefeitura tivesse feito a parte dela no início, não tinha chegado a isso. Porque a água fluvial, é pluvial, né? Pluvial, de chuva. Pluvial. Isso é de responsabilidade deles. Vazão, né? Tipo assim, o vizinho de baixo tem que dar vazão pro vizinho de cima. Quem que é o vizinho de baixo, quem que é o vizinho de cima? Faltou falar aí. O Marcos. Era o vizinho de baixo. O Marcos que prejudicou a sua vazão quando fez o muro dele. Ô, professor, mas será que não... É o Marcos e a prefeitura, hein? Talvez, porque assim, talvez caberia uma perícia para ver se o material de baixa qualidade poderia ter causado a queda do muro ou não faria diferença, que aí já descarta um. Simão, isso que eu tô falando foi conclusão de perícia, tá? Eu acho que é do Marcos, porque mesmo se a prefeitura tivesse feito a parte dela, mas o muro dele tivesse impedindo a água passar, não iria chegar até a vazão que a prefeitura tinha feito. Então, o muro dele está bloqueando algum acesso. Então, eu acho que é o dele mesmo. Tem culpa não, tem boi não, Marcos, é você mesmo. Vou ter que pagar. A prefeitura vai junto nessa comigo. Você olha só. Um detalhe, nessa chuva agora essa chuvão que teve agora, aconteceu que perto de casa, na casa do amigo meu, assim, o muro do vizinho caiu, a chuva chegou a 3 metros da casa dele. O primeiro andar dele tem 3 níveis, né? O primeiro andar, ele tem até uma piscina, garagem, cozinha, com espaço gourmet assim. Foi todo inundado. Pois é. Então vamos lá para o resultado. Eu esqueceria a prefeitura e em cima do Marcos, porque do Marcos com certeza eu ia receber dele. Pela prefeitura. Tem isso também. É aquela outra questão. Era muito mais. Não, mas aqui, gente, essa discussão aí. Essa discussão é uma discussão processual, que eu não quero entrar nela com vocês. Artigo 1288 do Código Civil. Com certeza, essa conclusão do Aloysio é certa, né? A chance de receber do Marcos é muito maior do que da prefeitura, porque por ser poder público, né? Administração pública. A chance dele morrer também é maior. Mas eu não quero discutir isso, eu quero a responsabilidade. E olha, esse caso foi um caso do TJ do Rio de Janeiro, tá? E qual foi a decisão dos desembargadores? Eles entenderam que a causa adequada
para a queda do muro do Juarez foi a construção do muro pelo Marcos. Por quê? Se o Marcos não tivesse construído o muro, por pior que o material do muro fosse, a água teria vazão. E tendo vazão, ele não cairia. Mesmo não tendo a rede pluvial da prefeitura. Por quê? Mesmo quando não tinha rede, tinha vazão. O que interrompeu a vazão da água e que causou a queda do muro foi a construção do muro pelo Marcos. Então, os desembargadores entenderam que aqui o nexo causal do dano, queda do muro, com a conduta foi do Marcos. Deu para entender, gente? Mas vocês viram que a questão é complicada? Vou dar só mais um caso para vocês pensarem e discutirem. Não, assim, Também... mas a complicação, porque eu já tinha te perguntado isso antes, a linha de raciocínio, não adianta você ajuizar uma ação, sabe que aquilo vai ficar lá, ó, e não vai receber. Então você vai na pessoa, mesmo que ela seja responsável em tudo, pelo menos você vai receber, você vai salvar um pouco, ou que faça que essa pessoa pague tudo, pelo menos. Outra, Luiz, pelo menos você vai na pessoa certa, não é? Pois é, mas você tem que pensar o seguinte. Nesse caso, os desembargadores entenderam pela responsabilidade do Marcos. Porque se eles entendessem que o Marcos não fosse o responsável, e sim a prefeitura, eles iriam o quê? Julgar improcedente o pedido por ilegitimidade de parte. E aí, você não receberia nada, porque a responsabilidade não era do Marcos, e sim da prefeitura. Mas eu não ia colocar a prefeitura na minha ação, não. Eu ia colocar só o Marcos e ia contar a história só da água que vem de lá. Não ia nem citar que ia ter galeria nem nada, não. Quero nem saber se tem galeria ou não. Ah, mas Má fé. Mas peraí, e você não acha que o Marcos ia contratar um bom advogado para defender ele e alegar isso em defesa? Me contrata. Me contrata. Ele mesmo aqui, só uma coisa, advogado pode advogar em causa própria, tá? Claro! Fazer a parceria. Então, aqui é uma questão, né? Vamos lá, o segundo caso. É para vocês treinarem nexo causal. Segundo. Vamos lá. Uma companhia de viação, de ônibus, bateu. Foi fazer uma curva, um ônibus foi fazer uma curva, e no que ela fez a curva, ela bateu num carro. Bateu num carro porque ele estava estacionado irregularmente. Ou seja, o carro estava estacionado onde não era para estar. E o ônibus foi virar. Na hora que ele virou, amassou, destruiu o carro. E aí? O ônibus é ou não é responsável pelos danos causados ao motorista do carro? Eu vivenciei isso aqui esses dias, professor. A minha rua aqui, na rua de baixo, minha casa é de esquina, então ela pega duas ruas, a rua de baixo tem uma oficina mecânica. Sim. O dono dessa oficina mecânica, ele coloca os carros para fora todo dia de manhã e fica aquele carro do lado de fora e o caminhão da SLU passando para fazer a coleta do lixo, ele bateu no carro que estava na contramão, em cima do passeio, na frente de uma garagem. Olha só, uma loucura, o carro todo irregular. Saiu até a resposta. Ou a SLU não foi culpado. Pelo contrário, o rapaz foi indenizado a pagar até o conserto do caminhão da SLU. Olha que loucura. Pois é. Então, pronto. Marcos já respondeu. E esse caso também foi um caso lá, TJ Rio de Janeiro, e a decisão foi essa, que não, peraí. O seu caso aí deu que o caminhão não foi obrigado a indenizar? Não foi porque o carro estava completamente irregular.
Tá, aqui. Esse julgado foi diferente, então, desculpa. É mesmo? Mudou aí? O que aconteceu? Olha o que o Rio de Janeiro entendeu, TJ do Rio. Entendeu que o fato dele estar estacionado irregularmente não tem nada a ver com o ônibus bater nele. Ou seja, o estacionamento irregular não é a causa adequada para a ocorrência do dano. Porque aí é entendimento de juiz, né? Sim. O que acontece? Ele julgou a imperícia do motorista, às vezes. Olha só o que o julgado falou. Se o problema dele estar estacionado irregular fosse a causa, ele já teria sido batido antes. E vários carros e ônibus passaram lá e não bateram. Por que esse bateu? Então, a companhia de ônibus foi obrigada a indenizar. Nesse caso aí há uma grande diferença, né? Aqui foi um caminhão que tentou passar, não conseguiu, chegou a arranhar, e aí é entendimento mesmo. Mas lá eu concordo que realmente se vários outros passaram, por que um não vai passar? Exatamente. Então, aí teve uma infração administrativa, claro, que ele vai ter que pagar a multa, pode ser até rebocado, aquela história toda. Mas não justifica a ocorrência do dano, né? Ou seja, o ônibus que bateu no carro foi obrigado a indenizar. Eu não lembro muito bem como é que funciona, mas eu acho, eu vi um tempo atrás, comentar o seguinte, tipo assim, se o carro tiver, até mesmo como é que fala? Do lado certo da rua, tudo direitinho, regular, mas se ele tiver a menos de 5 metros como é que fala? Da esquina, isso, e for alguém bater na hora de fazer a curva, aquele carro que está parado a menos de 5 metros pode ser responsabilizado. Mesmo parado na mão, né? E não estando na porta de garagem nem nada. Mas por esses 5 metros, o dono do carro que está estacionado pode ser responsabilizado. Mas aí seria diferente do julgado aí, então. Às vezes, por exemplo... Estacionado irregular. Nesse caso que a professora deu, às vezes pode estar, ela não falou. Esse caso, gente, olha que interessante. Esse caso foi um acórdão do TJ do Rio e foram 2 votos contra 1, tá? Então, foi um voto divergente. 2 entenderam que o ônibus era o responsável e 1 entendeu que não. Só que aí... Pois o acordo vira jurisprudência, né, professor? Sim. Ou não? Aí vira uma jurisprudência, sim. Nossa, né? Coitado de quem está no Rio, né? Bom, aí, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mandar para vocês um julgado do TJ de Minas, do caso de Mariana, da barragem de Mariana. Primeiro, eu quero contar a história para vocês entenderem porque a análise é totalmente de nexo causal. Como que eu mando esse documento para vocês? Posso mandar no seu WhatsApp, Juarez? Repete aí, por favor. Posso mandar no seu WhatsApp? É melhor? Pode. Eu acho que é melhor para vocês abrirem. A história é o seguinte, gente. Peraí, deixa eu mandar primeiro, senão eu não faço nada direito. Dá para você colocar ele na tela aí, professor. Ele é muito grande, sabe? É. Eu acho interessante vocês terem ele em mãos. O Juarez vai mandar aí para vocês no grupo, ó. Vê se chegou aí. Chegou, tô mandando. Então vamos. Qual que é a história, gente? Uma pessoa entrou com uma ação contra, como se fosse a Copasa, lá de Governador Valadares,
alegando que estava recebendo uma água com excesso de alumínio, que como se fosse a Copasa, que é a distribuidora de água, estava entregando uma água com excesso de alumínio porque o Rio Doce tinha sido contaminado com a barragem de Mariana. Então, essa distribuidora de água estava usando um alumínio fora do padrão para tentar purificar a água. Só que essa pessoa estava recebendo uma água contaminada. E ela entrou com uma ação de indenização contra a distribuidora de água. E a minha pergunta é: a distribuidora de água é responsável ou não? Vocês entenderam, gente, o caso? Sim, eu acho que é responsável, porque ela não fez os testes suficientes para poder mandar água pura para as residências. E, na verdade, isso é responsabilidade dela como operadora de distribuição de água, né? Tá. Então, dá uma olhadinha aí para mim no acórdão. Vocês conseguem? Acórdão vistos, etc. Acórdão da turma da quinta Câmara em negar provimento ao recurso. Examina-se a apelação interpretada por Maria Loselete, que nos autos da ação da indenização ajuizada contra o Serviço Autônomo de Valadares acolheu o preliminar de ilegitimidade passiva do réu. Deixa eu parar o Juarez. Pode. Pode parar o Juarez? Ao meu juízo, o requerido não pode ser responsabilizado por tais fatos, posto que a responsabilidade pelos danos porventura existentes e decorrentes do evento em tela são da empresa causadora do evento em causa, a Samarco Mineração S.A., que tem como acionistas e, por conseguinte, responsáveis solidários as empresas Vale e PHP Billion. Olha só lá. aí respondeu. Não precisa me ler nenhum resto da corda. Mas eu quero que vocês continuem. Na sequência aí, olha. Não foi o requerido o causador do evento danoso, de forma que é ausente o nexo causal entre o resultado advindo dos fatos narrados na peça de ingresso e a pessoa causadora dos danos. Assim, nos termos do artigo 186.927, entendo que o requerido não é parte legítima para figurar no polo passivo. Viram, gente? Como que o problema é sério? Certo? Ou seja, o que nós vamos concluir aqui? Na hora que eu contei o caso para vocês, olha só, vocês tiveram um primeiro impulso de falar, claro que ela é responsável, ela tinha que averiguar a água, ou não poderia e tudo mais, né? Só que o tribunal entendeu o quê? Que não existe nexo causal entre a conduta dela e a ocorrência do dano. Por quê? O que realmente causou o dano foi o rompimento da barragem, lá por causa da Samarco, que contaminou o Rio Doce, e por causa disso a água está precisando ter um nível alto de alumínio para purificá-la, tá? Então, vocês imaginam, né? O tanto que o nexo causal. Eu estou para falar para vocês o seguinte, gente. Ação de indenização, você ganha ou perde ela se você tiver um bom argumento de nexo causal. Se você está pleiteando a indenização, capriche no nexo causal. Se você está defendendo o réu, capriche na inexistência de nexo causal. Tá? O nexo causal, para mim, é o elemento
mais relevante na hora de determinar uma responsabilização ou não? Tranquilíssimo? Deu para entender até aqui? Deu, mas aqui, porque o autor foi a pessoa física, né? Sim. Então, o desembargador aqui, né? Disse que a pessoa física lá, o nome do sujeito lá que eu esqueci, Sim. Ele não é legítimo para ser o polo passivo nessa demanda. Seria isso? Se fosse a SAAI contra a Samarco, poderia ser, talvez, então. Na verdade, o que ele determina? A ação é a pessoa física contra a distribuidora de água. Uhum. Ok? A pessoa Sim. física, em primeira instância, perdeu. Sim. Então, ela recorreu. Ela é recorrente, a distribuidora de água é recorrida. Sim. E aí ele entendeu que a recorrida, que é a distribuidora de água, que é a ré, é parte legítima. Porque quem é responsável é a Samarco. Ah, tá. Entendi. Que nem está no processo. Então, Entendeu? se a pessoa física entrasse contra a Samarco, talvez ganharia. Sim, talvez agora ela vai fazer isso, né? Talvez agora, com essa decisão, ela comece um novo processo contra a Samarco. Ela não estava no processo. Isso foi da água? Ela alegou que a água estava com... Pergunta de novo que picou, eu não te ouvi. Como que a Samarco chegou no processo uma vez que ela nem estava na inicial, não foi citada nem nada? Ela não está no processo, não. Então, e por que por que se entendeu que a culpada era a Samarco se ela nem... Da onde o juiz tirou isso? Não, na verdade ele tirou... Depois você lê os acórdãos aí. Depois você lê o acórdão aí. Tem várias... Inclusive tem uma confissão da própria Samarco que a barragem rompeu por conduta dela e que o Rio Doce foi contaminado por causa disso. Isso está no inquérito civil do Ministério Público. Pois é. Então, para poder chegar na Samarco, a distribuidora de água ela deve ter usado como defesa, como argumento de que o rio estava rompido pela Samarco. Perfeito. Porque senão o juiz ele não tinha como ele falar, não é sua, não. Com certeza. A Samarco foi falada no processo várias vezes. Ela só não é parte processual. Entendi. Entendeu? Entendi. Ela não é nem autora nem ré, mas ela está no processo como prova, sim. Não, claro. Correto. Corretíssimo. Mas, assim, o juiz entendeu isso, mas que, assim, pensando assim, bem lá no mesmo, a distribuidora de água, ela não deixa de ter responsabilidade dela a partir do momento que ela não fez o teste da água antes dela disponibilizar a água para a população, né? Eu achei que ela poderia ter a responsabilidade subsidiária, né? Exatamente. Eu também pensei nisso. Mas não foi esse o entendimento não, viu, gente? É isso que eu tô falando para vocês. Nexo causal é complicadíssimo. Muito. Cabeça de juiz, né? Dentro do exemplo lá que você deu no primeiro, do acidente lá que a Cíntia teria me atropelado, é a mesma coisa se eu não entrasse contra a Cíntia, mas entrasse contra a concessionária. Perfeito. Que vendeu o carro para ela. Foi eu, Jair. Exatamente. É isso aí. Se você entrasse com a concessionária que vendeu o carro para a Cíntia, o juiz ia falar o quê? A concessionária não é parte legítima, não existe nexo causal. Logo, absolutamente improcedente. Esse caso aqui, gente, esse julgamento que eu passei para vocês agora, da Samarco aqui, olhem lá o resultado. Negou o provimento ao recurso, ou seja, ele perdeu tudo, não ganhou nada. Nada, nada, nada. Se diz, saiu com o rabo entre as pernas. Exatamente, ainda vai ter que pagar. Se não tiver na justiça gratuita, ainda paga o honorário de sucumbência.
O problema maior disso aí é o advogado que, sei lá, não raciocinou direitinho com o amigo, né? Pois é. Não é? Maior vergonha aí para mim foi o advogado. Né? Deu então para clarear um pouquinho, gente? Sim. Então, ótimo. Então, olha só, já são 8h30. Nós ainda temos algumas coisas para falar de nexo causal, viu? Eu quis fazer hoje essa aula um pouco mais tranquila e raciocinativa, porque essa questão do nexo causal mexe aqui com os nossos dois lados. Mas gastou no português aí agora, professor. Parabéns. Como só Jesus na causa, né? Raciocinativa, gastou no português. Raciocinativa. Eu preciso de treinar para falar uma palavra dessa. Deixa eu falar. Então, nexo causal é só Jesus na causa. Só Jesus na causa. É aquele processo que você faz assim, ó. Você como advogado, você propõe o processo e reza. Bastante. Reza. Não, mas reza mesmo. Valadares, Paulo? Como é que é, Luísio? Essa ação foi em Valadares? Mariana. Valadares. Sim. Não, Valadares? Então lá é o SAI. Tá no processo, no acordo aí. Tá no processo, então, né? Deixa eu só te contar. Não é Coincidentemente, não, ele não tá lá mais. Mas na época que houve o rompimento... Eu tinha esquecido o nome. Uhum. Olha só, coincidentemente, na época, quem era o diretor da SAI lá era o meu primo, engenheiro Alcir Júnior. E o Alcir Júnior, ele nada mais é do que filho do doutor Alcir, que é meu tio, irmão da minha mãe, dono da FADVAL, da Faculdade de Direito do Vale Rio Doce, que é a faculdade mais top. E que o procurador da cidade de Valadares é o meu primo também, doutor Renato Nascimento. Então, com certeza, tem dedo pesado nisso para a SAI não ser responsabilizada. Com certeza. Mas esse foi para o TJ, meu amigo. Não foi só na primeira instância, não. Foi na segunda também. Hein? Isso aqui já... O cara tem que ter influência do desembargador também. O desembargador aqui é o Vander Marota. Aqui, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Leiam esse acórdão inteirinho. Esse acórdão vai dar uma aulinha para vocês de nexo causal. Viu? Leiam ele, faça esse favor para mim. Beleza, salvar ele aqui. Porque eu escolhi ele a dedo. Eu queria justamente um acórdão que, na hora que eu jogasse o caso, eu tenho certeza que vocês iam falar que era responsável. E eu queria um que falasse que não era. E aí eu achei. Combinado? Ok. Então, intervalinho. Voltamos com o CDC. Depois do 9 horas. Então, beleza. Juarez, vou mandar o link para você, tá? Da nova reunião. Tá bom, beleza. Tá? Porque a gente tem que fazer duas, gente, porque às vezes tem aluno que está matriculado lá e não está aqui. É verdade. Beleza. Combinado? Então tá. Já é. Intervalinho e voltamos já já. Tá joia, boa noite. Falou, Baiano. Parece na